Olá, eu sou o Blitai e nós estamos fazendo o guia definitivo do monstruoso aqui no canal. É isso, meus amigos. Eu prometi há um tempo, né? E finalmente vamos fazer aí, falando detalhadamente tudo sobre cada um dos tipos de monstruoso, a trilha mais complexa de Ordem Paranormal, na minha opinião, tá? A gente já falou aqui no canal sobre o monstruoso de conhecimento e agora nós vamos conversar hoje sobre ele, o monstruoso da morte. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento. Vídeo longo, você sabe como que é mais difícil, né, de reter o povo aí. Então, tudo que você puder para me ajudar, eu agradeço demais, tá bom? Vamos nessa. E se você ainda não tem os materiais de Ordem Paranormal, seja o suplemento Sobrevivendo ao Horror, que é onde o monstruoso da morte veio, ou o livro de regras de Ordem Paranormal, você pode comprar lá no site da Editora Jambô, utilizando o nosso cupom de desconto Dados Mágicos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo pela força. E vamos nessa. Seguinte, a gente já falou no vídeo passado, quando falamos sobre o monstruoso de conhecimento, que eles têm essa parte aqui em rosa, né? Não sei em que cor que é essa, que é geral para todos os monstruosos, tá? Isso aqui a gente vai se aplicar aqui também. E eu falo que o monstruoso é a trilha mais complexa, ou pelo menos aquela que tem mais coisas, porque o monstruoso ele tem uma particularidade que são as alterações de aparência conforme ele progride de Nex. Se vocês derem uma olhada, tudo que está aqui em preto é sobre a trilha do monstruoso. Tudo que está em branco são sobre as alterações físicas que ele sofre. Eu percebo que lá é complexa porque tem muito disso, né? O livro ele fala aqui pra gente justamente sobre isso. O personagem recebe todas as alterações apropriadas ao seu Nex descritas na progressão, e se a regra de nível e experiência estiver em uso, recebe o dobro de Nex sempre que se expõe ao paranormal. Ou seja, é uma regra opcional que veio no suplemento Sobrevivendo ao Horror, mas para o monstruoso ela vale como sendo uma regra oficial, né? Está junto ali, caminha junto com a progressão de Nex dele, e é isso que a gente vai ver aqui em detalhes, tá bom? Vamos lá, vamos começar então? É o seguinte, primeiro lá em 10%, nós temos aí o ser amaldiçoado. Isso aqui vale para todos os monstruosos, né? Se você não é treinado em ocultismo, você passa a ser treinado e você vai executar diariamente uma ritualística envolvendo o seu elemento. Se você não realiza essa ritualística, você vai sofrer ali as condições de fome e sede. Vamos lá, por partes, trabalhar isso daqui. Primeiro que a gente está falando aqui de uma classe de combatente, mas o monstruoso ele tem uma pegada muito forte puxada ali pro ocultista. A gente viu que tem muitos monstruosos que no Nex mais avançado vão se beneficiar muito mais de rituais do que de ataque físico. E o monstruoso de morte, eu vou te dizer que ele é um excelente tanque, tá? Ele é um cara que vai resistir muito a dano ali na linha de frente do seu time, e dá pra fazer uma equipe aí só de monstruosos, já pensou? Então aqui você vai ser treinado em ocultismo mesmo sendo combatente, você ganha esse treinamento, que é bem interessante. E essa ritualística pro monstruoso de morte é como se ele tivesse que, sei lá, de pessoa cheirar cinzas, negócio bizarro assim, é um tipo de ritualística, tá? O Fome e Sede diz que se você passa um tempo, né, sem comer e sem beber nada, você tem que fazer um teste de fortitude, DT 15 mais 1 por teste anterior que você já tenha ficado sem comer e sem beber, e se falhar você fica com a condição de fraco. Então é importante que você faça essa ritualística, e não só por isso, porque quando você faz a sua ritualística você vai ganhar algumas resistências que são bem interessantes. Vamos ver? Aqui no Monstruoso de Morte, no 10% ser amaldiçoado, você ganha, quando você cumpre esse tipo de ritualística aí, a resistência a dano de perfuração e morte 5. Isso significa que se você toma um dano de perfuração, você vai reduzir 5 desse dano antes de descontar ele da sua vida. Depois disso, ele fala que você também tem imunidade à fadiga e vai somar sua força em seu total de pontos de vida. Então, interessantíssimo que você já priorize força como sendo aí um dos seus principais atributos, tá bom? E também você sofre menos um D20 em diplomacia e enganação. Então, normalmente, isso é complicado porque vai diminuir bastante as perícias sociais, mas vocês vão perceber que o Monstruoso de Morte, ele realmente não é uma classe de RP, tá? Ele é bem prejudicado na parte social, principalmente lá pra frente. A gente vai ver isso com calma. Mas é isso, a imunidade, a resistência, né, a perfuração e morte, a imunidade à fadiga, vale muito a pena, e somar a força também. Depois disso, galera, a gente já vai direto aqui para as alterações gerais, tá? Que são essas alterações de aparência que eu comentei. Aqui embaixo, o livro ele traz pra gente um bom exemplo, né, de como que seria uma evolução ao longo do tempo
de um monstruoso de morte percorrendo esse caminho. Então você começa como uma pessoa comum e logo depois você vai sofrendo essas alterações físicas, né? É bem interessante. E 25% de Nexus você tem então aí a sua primeira alteração, que ele fala o seguinte: você pode fazer testes de ocultismo mesmo sem ser treinado. Pra gente isso daqui não importa nada, porque a gente acabou de ver ali que você vira treinado em ocultismo, mas se for, você recebe mais 2 em ocultismo, então você já vai ter um bônus aí na perícia e vai sofrer menos 5 em uma perícia à sua escolha, entre diplomacia, enganação ou intimidação. Aqui, galera, eu aconselho vocês a não escolherem intimidação, tá? Vocês vão ver que o Monstruoso de Morte, ele tem uma certa vantagem, uma pequena vantagem ali em teste de intimidação. Então, escolha enganação de preferência ou diplomacia, tá? Depois disso, a gente continua com outra alteração de Nex, antes de avançar na trilha do Monstruoso, que é aqui em 35% de Nex. Ele fala pra gente que você vai escolher um atributo, exceto presença. Obviamente, aconselho você a pegar o seu atributo mais forte aí, como força, que nós comentamos agora há pouco. Você vai somar esse atributo escolhido ao seu total de pontos de esforço. Isso é muito interessante, porque você, como um monstruoso que tem um pezinho no ocultismo, né? Você vai precisar realmente de bastante PE para utilizar ali um ou outro ritual ao longo do tempo. Entretanto, o seu corpo desenvolve resistência a comandos do próprio cérebro. Isso faz com que às vezes ele se recuse a se mexer. Você sofre menos 5 em uma perícia, escolha entre atletismo, fortitude e reflexo. E aí vem aquela situação. Normalmente, quem prioriza fortitude não prioriza reflexo e vice-versa. Então compensa ver aí como vai ser o seu principal modo de defesa e escolher, né, aquela perícia que você não vai utilizar para se defender, para penalizar ela, tá bom? Depois nós temos agora sim uma modificação dentro do próprio monstruoso, que é 40%, e aqui nós temos o ser amaldiçoado. A resistência que você ganha, lembra que a gente falou de perfuração e morte, que era 5, ela passa a ser 10, desde que você cumpra aquela primeira etapa ritualística envolvendo o seu elemento, tirar cinzas, que eu disse. E aí a penalidade, ela aumenta para 2d20, né? E esse é um grande problema, porque essa penalidade ela vai só crescendo, né? Que penalidade é essa? É esse menos 1d20 que você tinha em diplomacia e enganação. Ele passa a ser 2d20 nesse Nex, mas é o que tem, né? Não tem jeito. E olha que lembra que eu falei que o monstruoso de morte, ele tinha uma pequena vantagem em testes de intimidação? É em 40% que ele recebe isso. Ele fala pra gente que você recebe mais 1d20 em intimidação e pode usar o vigor para calcular seus pontos de esforço em vez de presença. Então, força e vigor são os principais atributos aí. E aí pensa no combo, né? Isso que é interessante vocês prestarem atenção. A gente já falou aqui que você vai ter força no seu ponto de vida e que aqui você poderia escolher um atributo para somar no seu total de PE. Você pode escolher muito bem força aqui para somar no seu total de PE, porque aqui você já vai ganhar vigor para calcular seus pontos de esforço no lugar de presença. Então você vai ter 2 atributos invadindo ali presença no lugar dela, e pode ser muito mais vantajoso para você. Outra coisa interessante é que você morre se iniciar 4 turnos em morrendo na mesma cena, e não apenas 3, e não precisa mais comer o bebê para ficar vivo, mas sofre da fome paranormal, caso você não cumpra o seu ritual, tá? Que ritual que é esse? É esse aqui que nós falamos, né? Você tem que fazer uma etapa ritualística do seu elemento, tá bom? É isso daqui que ele tá falando, e perceba que como aquela ideia do tanque, ela vai crescendo aqui em 40% de Nex, porque você já precisa entrar e morrendo 4 vezes para realmente morrer, o que já é bem difícil, né? Já torna a coisa bem mais improvável, tá bom? Depois disso a gente entra aqui em 50% e mais uma alteração física do seu personagem. Ele fala que a partir desse grau, você vai ter alterações específicas do elemento que você escolher, no nosso caso, o elemento morte. Na próxima vez que você transcender, você desenvolve afinidade com o elemento na sua escolha, a gente vai escolher morte nesse caso, e conforme você aumenta seu nexo, você recebe as alterações do elemento escolhido. Como consequência dessa afinidade, você tem modificações sutis, visuais, né? Então, basicamente 50% ele fala, olha, se prepara, porque você vai ter que escolher aí o seu elemento para isso, a gente já sabe o nosso. 60% de Nex começa mais uma alteração aqui, e agora são alterações específicas de morte que nós vamos passar. Basicamente você recebe mais 1d20 em iniciativa e reflexo, mas sofre menos 1d20 em diplomacia e intuição. Perceba que aqui é interessante o seguinte, né? Lembra que eu falei que normalmente você escolhe um modo de se defender entre fortitude e reflexo? Aqui você já vai ter 1d20 em reflexo que pode te ajudar. Será que escolher reflexo para defesa é uma boa? Não sei, porque o reflexo para defender você vai precisar de agilidade. E aqui no caso nós não vamos priorizar agilidade, a gente vai priorizar força e vigor. Então não sei, né? Precisa pensar numa estratégia. Eu acredito que seja
interessante meio que ignorar esse bônus para reflexo, focar em fortitude mesmo, tá bom? E, mais uma vez, as perícias de interação, como diplomacia, são extremamente prejudicadas no Monstruoso de Morte. Você não vai poder contar com elas de forma alguma, tá bom? Depois disso, a gente segue lá na classe, na trilha mesmo, do Monstruoso com 65%. Nós temos aqui o famoso Ser Assustador, basicamente a resistência a dano, que a gente tinha lá de perfuração e morte, que era 10, agora ela vai para 15, mas a presença é reduzido permanentemente em 1. Isso poderia ser um grande problema, mas não é, porque você já trocou presença lá atrás. Lembra? A gente trocou presença por vigor, certo? Então, isso já não é mais um problema aí para você, é algo mais tranquilo de ser realizado. Bom, aqui a gente trocou, né, no Nex 40% a presença por vigor, então você ter menos 1 de presença não vai atingir em nada, tá? Você se vê livre dessa situação. E aí, nós temos aqui 65% de ser assustador o seguinte, né? No início de cada turno que você estiver morrendo, você pode fazer um teste de vigor DT15. O seu vigor vai ser alto, a gente priorizou o atributo vigor, então a chance de você passar nesse teste é bem alta. Se você consegue passar, você encerra a condição morrendo e acorda com 1 ponto de vida. Você praticamente se tira sozinho da condição de morrendo, sem precisar da ajuda de outra pessoa. Isso é muito interessante. E aí você sempre que faz um acerto crítico em combate ou reduz o inimigo a 0 de vida, você recupera 2 de PE. Né? Uma recuperaçãozinha ali sempre bem-vinda, mas é interessante ressaltar o quanto o Monstruoso de Morte realmente é tanque no quesito sobrevivência, tá? No quesito sobrevivência. Você vai conseguir se reviver sozinho, você morre com 4 turnos, né, morrendo, em vez de 3. Então ele tem uma sobrevivência bem alta nesse sentido. Depois a gente continua ali avançando nas alterações, tá? Em 75% de Nex. Você pode conjurar um ritual Velocidade Mortal. Basicamente, se você não lembra, o Velocidade Mortal ele é aquele que te permite realizar 2 ações padrões por turno ao invés de uma. E aí você pode utilizar a sua ação padrão original, aquela que você já tem como base, para conjurar um ritual, por exemplo, e utilizar a ação padrão do Velocidade Mortal para realizar o seu ataque. Porque a Velocidade Mortal você não pode conjurar rituais, né? Então, você ganha esse ritual aí, e a penalidade em perícias por 60% de Nex aumenta para menos 2d20 e se aplica também para enganação e intimidação. Aí sim, né? 75% esquece, porque as suas perícias sociais foram por ralo. Você já vai ter menos 2d20 aqui em diplomacia e intuição, e agora também enganação e intimidação. Todas as perícias sociais acabam por aqui. Se isso não fosse bastante, galera, eu costumo dizer que, ao pé da letra, na regra, o Monstruoso de Morte, todos os monstruosos, na verdade, né? Eles param de jogar em 75% de Nex, tá? Se você não fizer um combinado ali com o seu mestre, dificilmente você vai conseguir jogar muito por mais do que isso. Por que eu falo isso? Olha só o que o livro traz pra gente. Ele fala pra gente isso daqui. Quando o seu personagem atinge 75% de Nex, ele se torna permanentemente perturbado. O que isso significa, tá? Isso significa, galera, que o seu personagem ele vai ter um estado de loucura. Olha só, insanidade de loucura, que é quando você fica com 0 pontos de sanidade, ou no caso do perturbado, menos da metade. Ele fala que menos da metade de sanidade você fica perturbado, mas o monstruoso, ele naturalmente, com 75% de Nex, ele já vai ser perturbado. Ou seja, quando não tem nenhum efeito mecânico sobre isso, mas você tem que interpretar algum tipo de situação bizarra, alguma coisa que afeta ele de acordo com a tabela que tem no livro ou com alguma narrativa particular que esteja relacionada ao seu elemento, que tornaria a interpretação interessante, mas é um problema. Qual que é a outra situação aqui? Além de você ser naturalmente perturbado, ele fala que as suas ações já não são mais aceitas pela ordem. Ela te bane completamente da ordem paranormal. Você não faz mais parte da Ordem Realitas e com isso você perde o suporte da ordem, incluindo acesso a equipamentos, fazendo com que da missão você tenha um nível de patente inferior àquele seu, ou seja, você vai ter que conseguir ali os seus equipamentos por conta própria, que pode dificultar bastante a sua vida, tá bom? Mas em 75% de Nex, nós temos aí o Velocidade Mortal, que é um ritual que você ganha. Vamos progredir? Depois lá em 90% de Nex, você tem a sua última alteração física, que é quando você fica assim, basicamente, tá? Ele fala que você não pode mais ser surpreendido, isso é interessante, né? Porque o surpreendido dá uma certa desvantagem no primeiro turno ali de combate, etc.
E quando a cena é dividida em rodadas, ou seja, você tem rodadas e turnos, um clássico em combates, por exemplo, você pode esperar todos os seres com iniciativa menor que a sua declararem as suas ações e fazerem qualquer testes relacionados antes de você declarar e resolver suas próprias ações. Isso acontece porque eles falam que o monstruoso de morte ele tem ali um conhecimento sobre o que vai acontecer, como se ele pudesse prever o futuro, e ele consegue medir isso através das suas ações. E ele fala que, entretanto, na primeira vez que você interagir socialmente com qualquer pessoa na cena, você perde 3 de PE. Então, perícia social é a fraqueza, é o ponto fraco do monstruoso de morte. Você não vai interagir com outras pessoas. Eu lembro que a Mione, né, já jogou com o monstruoso de morte. Foi bem interessante ver essa particularidade aqui dela enquanto monstruoso de morte, porque realmente ela conseguia ver todo mundo agindo para decidir as próprias ações e resolver as ações dela, o que dava uma vantagem bem legal em combate. Mas essa questão de você perder 3 de pontos de esforço quando interage com alguém é um tanto complicada e prejudica bastante, tá bom? Depois disso a gente tem aqui em 99% ser aterrorizante, e aí realmente é o final, né? E é um grande... E praticamente assim, é o que eu falei, né? Se você não combinar alguma coisa com o seu narrador, você dificilmente vai conseguir jogar nesse estado, tá bom? Primeiro ele fala pra gente que os efeitos pela etapa ritualística, que você realiza todos os dias lá do cheirar cinzas, se tornam permanentes, ou seja, aquela resistência que você tem, ela se torna permanente, e você passa a ser considerado uma criatura paranormal para efeitos de habilidades e itens. Além disso, a resistência de dano aumenta para 20, né? Então, perfuração e morte, RD 20 agora. E qual que é o grande problema disso aqui? O grande problema está aqui embaixo. O livro, o suplemento Sobrevivendo ao Horror, ele fala pra gente que quando o personagem chega a 99% de Nex, a sua sanidade é reduzida a 1. Se isso não fosse penalidade o suficiente, né? Porque qualquer coisinha, qualquer presença perturbadora que você falha, e acredita em mim, né? Em 99% de Nex, você vai falhar, a sua sanidade é reduzida a 0. E ele fala pra gente o seguinte: sempre que você ficar enlouquecendo, que é justamente o que acontece quando a sua sanidade é reduzida a 0, ao invés de você sofrer um efeito de insanidade, o personagem fica confuso, o que já é muito ruim, porque você precisa rolar um D6 para ver o que o seu personagem vai fazer, como é que ele vai agir. Mas ele fala que se você enlouquecer com 99% de Nex, o que é o caso, você se torna permanentemente uma criatura do outro lado. Em termos de regra, isso significa que você perde o seu personagem. Já era. Se você fica com 1 de sanidade em 99 e ela zera, você perde o seu personagem. Então, quando eu joguei com 99% de Nex e eu estava utilizando o monstruoso, o que eu fiz foi combinar com o mestre de ignorar essa regra. Se todos do grupo concordarem, se todo mundo estiver se divertindo, não tem problema nenhum isso acontecer, né? Nós fizemos isso e foi muito divertido, tá bom? Então tenha isso em mente. E aí lá na trilha do monstruoso 99%, caso dê certo de você jogar com ele dessa forma, ele fala que a sua presença diminui em -1, o que pra gente não impacta tanto, a gente já trocou lá, né? E o seu vigor aumenta em +1, o que pra gente é muito bom, porque a sua presença agora ela é de vigor, né? Você substituiu os efeitos que a presença dá na sua ficha por vigor. Então você tem +1 de vigor, é muito bom. Você recebe imunidade a dano de morte, muito forte. E você se torna, olha aqui meus amigos, imortal. Ou seja, se você morrer, você volta à vida no dia seguinte. Se você passar aquelas 4 cenas em morte, né? Em estado de morte, inconsciente, você morre, mas no outro dia você volta à vida, independentemente de tudo, o que é muito poderoso, tá? Se for reduzido a 0 pontos de vida por dano de fogo ou energia, o seu luto é destruído e aí você não retorna à vida. É o único jeito de você realmente morrer sendo um monstruoso de morte, é isso. Por fim, você aprende o ritual Fim Inevitável, um ritual muito forte de morte de quarto círculo, muito poderoso, que pode literalmente sugar todo mundo pra morte, né? Poderosíssimo. Então, assim, o que a gente pensa analisando a trilha como um todo, né? Monstruoso de morte, igual eu disse, ele tem uma sobrevivência muito alta. Você focar em vigor e força pode ser muito benéfico para sua ficha. A maior fraqueza dela são as perícias sociais. E é interessante você ter em mente que 99% de Nex é inviável jogar, a menos que você combine alguma coisa com o seu mestre, principalmente para ignorar essa regra aqui da sanidade, que ela é brutal, tá? Ufa, falamos de tudo, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua opinião. Você já jogou com um monstruoso de morte? O que você achou? Como foi a sua experiência? Se você puder, se você assistiu o vídeo até aqui, eu já peço muito, né, pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com o seu grupo de RPG e, principalmente, virar membro, tá? Clica no botão aqui embaixo, seja membro. Os membros ajudam demais o canal a se manter de pé. Esse, sim, realmente é a maior fonte do canal, tá? Eu agradeço demais a todos os membros. Vocês são
incríveis. Junte-se a nós, apenas R$3 por mês você já se junta, tem acesso à nossa comunidade do WhatsApp, que é uma comunidade incrível, galera, sempre tá lá trocando ideias, e também você pode participar das one-shots mensais aqui do canal, que muitas delas são, de fato, de ordem paranormal, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, e tchau, valeu!